Olá, o meu nome é Maria Catarina, eu sou formada em Educação Física, eu estou no último ano de nutrição e eu também sou mestranda pelo programa de 2 temas aqui da UFABC e eu estou sob orientação do professor Marcelo Cristofoletti. Hoje, no artigo que eu escolhi, nós vamos falar sobre o que foi, no meu ponto de vista como pesquisadora do assunto, o maior achado do ano. Esse artigo é um artigo da Nature e ele fala sobre o Inceptor, que neutraliza a sinalização da insulina em células beta para poder controlar a glicemia. Já de antemão, eu gostaria de ressaltar aqui que esse artigo ele foi de grande valia para o meu projeto, contribuindo assim fortemente para que a gente desenvolvesse um novo olhar sobre as nossas condutas e sobre a nossa linha de investigação. E, além disso, né, infelizmente eu não vou conseguir apresentar todos os dados do artigo, porque esse é um artigo bem robusto, bem complexo. Eles fizeram, né, uma descoberta, então, por ser um artigo da Nature, eles precisaram apresentar vários dados para poder comprovar essa descoberta. Então, não tem como, né, eu apresentar todos os dados sem contar o suplementar. E por isso eu vou dar um foco maior naquilo que realmente corrobora de uma maneira, né, direta com a descoberta que foi feita e de como isso se conecta diretamente com o meu projeto. Eu decidi trazer, né, o resumo do artigo aqui para poder ressaltar alguns pontos que são relevantes e que vão ajudar vocês a entenderem melhor por que eu trouxe determinadas contextualizações, quais foram os pontos mais altos do projeto, do artigo, né? Quais foram os pontos de maior interesse, quais foram as maiores descobertas. Então, basicamente, esse artigo ele nos diz que a resistência à insulina e ao IGF-1 em células beta-pancreáticas, elas causam diabetes em camundongos e, dessa maneira, as terapias que sensibilizam, né, as células beta, a insulina, elas podem trazer uma proteção para os pacientes contra a diabetes e contra a insuficiência de células beta. E ao longo do trabalho e da apresentação, a descoberta dos pesquisadores, ela nos mostrará por qual caminho eles decidiram, né, seguir e como eles fizeram para obter os resultados que estão aqui presentes. Então, o ponto principal, né, a grande descoberta foi o Inceptor, né, e esse Inceptor é um inibidor de sinalização do receptor de insulina e do receptor do IGF-1, que foi denominado como Inceptor, né, ele é codificado pelo gene LIS. Então, todas as vezes que vocês me ouvirem falar sobre o Inceptor, é exatamente disso que eu estou falando, né, sobre um inibidor de sinalização do receptor de insulina e do receptor do IGF-1. Camundongos nocaute para o Inceptor, eles exibem sinais de hiperinsulinemia e hipoglicemia, e eles morrem poucas horas após o nascimento. Por que esse ponto é importante? Para mostrar para a gente que quando você constrói um animal nocaute, sem o Inceptor, ele não consegue nem sobreviver, né? Então, ele nos mostra como o Inceptor é importante dentro do organismo. O nocaute para o inceptor em células beta, ele prejudica a proliferação dessas células beta compensatórias sobre a genética ou a resistência à insulina induzida por dieta. E aí nós estamos falando de uma resistência à insulina periférica, especificamente, né? Que causa uma perda de massa de células beta e um aumento de apoptose. A hiperinsulinemia induzida por uma dieta rica em gordura impulsiona a expansão da massa de células beta de uma maneira que ela é dependente de mudanças dinâmicas nos níveis de insulina. E, por fim, né, a resistência total à insulina e ao IGF-1 em células beta-pancreáticas causam diabetes evidente em ratos e provavelmente, como bem descrito nesse artigo, contribui para a fisiopatologia disso em humanos. Então, dessa maneira, a sensibilização à insulina, ela pode proteger e ou regenerar as células beta para provocar a remissão da diabetes, né? Então, realmente, assim, é um grande achado para quem é pesquisador da área, né? Para quem pesquisa realmente possíveis alvos terapêuticos para diabetes.
Então, para a gente poder iniciar a apresentação dos dados, eu vou fazer aqui uma breve contextualização de pontos que são de maior relevância para o entendimento do artigo como um todo, né? Então, vou trazer aqui os mecanismos de liberação da insulina, bem como, né, a ação autócrina dessa insulina nas células beta, e falarei também sobre a endocitose mediada por clatrina, e para que a partir, né, desse resgate de conceitos fique um pouco mais fácil entender os pontos-chave dessa descoberta que foi tão fantástica e tão importante, né, para os diabéticos e pré-diabéticos. Bom, falando aqui dos mecanismos de liberação da insulina, nós sabemos que a glicose proveniente da dieta ela é transportada por difusão facilitada para o interior das células e ali ela é metabolizada. E a metabolização disso resulta num aumento da concentração de ATP intracelular, né? E esse aumento, ele bloqueia os canais de potássio que são ATP dependentes. Então, a gente tem aqui a representação na imagem, né? O fechamento desses canais, ele promove a despolarização da membrana da célula e, consequentemente, a abertura dos canais de cálcio, que são voltagem dependentes, com o resultante influxo desse íon para a célula, aumentando ali a concentração as concentrações intracelulares de cálcio e, consequentemente, desencadeando a fusão, né, também na representação das vesículas de insulina com a membrana plasmática da célula, né? Então, esse é o mecanismo de liberação da insulina. Bom, agora falando aqui um pouquinho da ação autócrina da insulina, né, a gente já sabe que a presença de proteínas que participam no sistema de sinalização inicial da insulina, elas já foram demonstradas, né, em células beta das ilhotas pancreáticas, incluindo os receptores de insulina, os substratos 1 e 2 do receptor de insulina, então IRS1 e IRS2, a PI3 quinase e a proteína quinase B, né, que é a CATEO-PKB, como assim a gente conhece. Então, a insulina liberada pela glicose em ilhotas isoladas, ela pode ativar esses componentes e também outras proteínas nas próprias células secretórias. Então, a insulina, ela liga-se ao receptor na superfície da célula beta e induz a fosforilação em resíduos de tirosina, dos substratos, né, do IRS1 e do IRS2. E sob estímulo de concentrações máximas de glicose, a produção do PIP3, que é o principal produto da ativação da PI3 quinase, coincide com a fase inicial do processo de secreção de insulina em células beta pancreáticas, que são secretoras de insulina, né? Então, assim parece que há uma ativação autócrina pela própria insulina secretada nas células beta. E para o paper, isso é importante, né? É importante saber desse mecanismo, porque eles falam mais para frente sobre essa ação autócrina da insulina. E aqui, outra coisa que também é importante vocês saberem é que vocês já devem ter ouvido falar sobre a resistência à insulina, né? Mas nesse artigo ele não retrata exatamente aquela resistência periférica à insulina, que é aquela que acontece no organismo como um todo, mas sim sobre a resistência à insulina específica na célula beta. Então, aqui, né, falando um pouquinho sobre a endocitose, bom, no processo de formação de vesículas, né, resistidas por clatrina, ocorre a ligação de moléculas de clatrina às proteínas adaptadoras, que se encontram na membrana plasmática endossomal ou da rede trans do aparato de Golgi. E essas proteínas adaptadoras, que são essas proteínas demonstradas aqui, ao ligarem, né, o revestimento de clatrina à membrana, elas aprisionam os receptores de carga, que são proteínas transmembranais que capturam para dentro das vesículas moléculas cargas solúveis e que, junto, né, a proteínas que interagem com elas, elas acabam por compor o conteúdo da vesícula que vai ser transportado. O recrutamento dessas clatrinas, devido à força que é gerada, né, pela interação lateral do complexo adaptador de clatrina, achata a região da membrana
Então, ali você tem a formação de um broto que tem um tamanho uniforme, né? Então, com o crescimento desse broto, a dinamina e as outras proteínas associadas, elas formam um anel ali ao redor do pescoço do broto e elas acabam se aproximando e fundindo as membranas. Então, depois, né, após a formação da vesícula, ocorre a perda do revestimento, revelando ali os domínios transmembranais dos receptores de carne. Bom, mas como isso se aplica, né, ao paper? Bem, o inceptor, ele interage com o receptor da insulina e com o receptor do IGF-1 para poder facilitar a endocitose, que é mediada pela clatrina, para poder desensibilizar o receptor. Então, bloquear essa interação física usando anticorpos específicos contra o domínio extracelular do inceptor acabou resultando na retenção, né, do inceptor e do receptor de insulina na membrana plasmática. E para poder sustentar, né, a ativação do receptor de insulina e do IGF nas células beta. E esse, né, associado a muitos outros achados, mostraram que o inceptor é sim, né, um potencial alvo molecular para sensibilização dos receptores de insulina e de IGF-1, sendo assim um possível alvo terapêutico para diabetes. E a grande questão de tudo isso, e que torna, né, o trabalho tão brilhante, é que até então nós sabíamos que o receptor era internalizado, né? E foi inclusive por isso que no meu projeto a gente desenvolveu uma quimera que faz com que o receptor trabalhe de maneira constitutiva. Então a gente sabia que existia essa internalização, mas ainda não havia sido demonstrado qual era o mecanismo pelo qual essa internalização acontecia. Então, realmente, assim, esse trabalho, essa descoberta, né, é uma grande descoberta para nós, pesquisadores de possíveis alvos terapêuticos para diabetes. Então, trazendo aqui já os primeiros resultados, o Inceptor, né, falando aqui um pouquinho sobre a descoberta do Inceptor mais a fundo, ele é um receptor inibidor de insulina. Então, ele contém um domínio extracelular, que é rico em cisteína, né? Então, nós temos aqui a representação dele, com semelhanças com o receptor de insulina e de IGF-1, e um domínio do receptor de manose 6-fosfato, né? Que também está representado aqui, que também é encontrado no receptor do IGF-2. E ao contrário do receptor de insulina e do receptor de IGF-1, o inceptor ele carece, né, de um domínio RTK, né, que é o receptor tirosinoquinase. No entanto, ele contém uma cauda citoplasmática curta que tem uma ligação para o complexo adaptador AP2, que ele está envolvido na endocitose mediada por clatrina, né, como eu já tinha explicado anteriormente. E a gente tem toda a representação dele aqui na figura A. Além disso, eles também, além de descobrir o inceptor, eles conseguiram também localizar, né, esse inceptor por imunohistoquímica dentro das células embrionárias endócrinas e também exócrinas, e nas ilhotas pancreáticas, né, pancreática dos adultos, que é só exócrino. E aí nós temos essas representações aqui na figura B e na figura C. Então, dessa maneira, as informações que estão sendo citadas aqui, elas sugerem que o inceptor ele tem um papel funcional na regulação da sinalização da insulina e do IGF-1 no pâncreas. Bom, depois da grande descoberta, né, do inceptor, os pesquisadores eles queriam saber se o inceptor ele regulava a massa de células beta e também a glicemia. E para isso eles desenvolveram um animal nocaute para o inceptor que, embora ele tenha nascido nas proporções mendelianas esperadas, eles morriam 5 horas após o nascimento, né? Inclusive, esse foi um fato que eu trouxe bem no início desse artigo, porque eu sabia que a gente ia chegar nele, era importante saber disso. Então, o que eles fizeram para poder contornar, né, esse problema de letalidade pós-natal? E também para poder estudar, né, mais especificamente a função do receptor em células beta-pancreáticas adultas e também no contexto ali de uma homeostasia de glicose. Então, para isso, eles geraram uma célula beta condicional que era induzível por tamoxifeno
e que era específica para células beta de camundongos nocaute. E eles denominaram isso como CKO, né? Esses animais nocautes, e isso foi desenvolvido por técnicas padrão. 4 semanas após a injeção de tamoxifeno, a deleção específica de LIR, que é o gene, né, nas células beta, foi confirmada e não havia nenhuma mudança óbvia na composição da ilhota, como nós podemos ver aqui na figura A. Além disso, também não houve diferença no peso corporal, nem na glicemia de jejum e nem nos níveis séricos de insulina entre os camundongos do grupo controle e os camundongos do grupo CKO, né? Como nós podemos ver aqui na figura B e C. Bom, em contrapartida, os camundongos CKO, eles mostraram uma tolerância à glicose melhorada associada com o aumento da secreção de insulina de primeira fase após a injeção da glicose, né? Como nós podemos ver aqui na figura de D a F. Então, figura D e F. Corroborando, né, com a hipótese de que o inceptor ele regula a massa de células beta e também a glicemia, a taxa de proliferação e a massa, né, das células beta aumentaram em camundongo CKO, enquanto a massa das células alfa e a expressão de marcadores de maturação das células beta, elas permaneceram inalteradas, como nós temos aqui demonstrados na figura G. Além disso, a deleção de LIR induzida pelo tamoxifeno em ilhotas isoladas in vitro também resultou em um aumento da fosforilação do receptor de insulina e do receptor do IGF-1 após a estimulação com insulina, né? E o resultado disso foi um aumento na proliferação das células beta, né? E nós temos isso demonstrado aqui nas figuras L e M. Bom, agora falando aqui um pouquinho sobre a questão da endocitose mediada por platrina, o que aconteceu foi o seguinte: uma pequena fração do inceptor foi localizado na membrana plasmática, conforme foi detectado, né, por um anticorpo específico para o domínio extracelular em células não permeabilizadas. Então, por que as células precisavam não ser permeabilizadas? Porque se a célula não fosse permeabilizada, ele detectaria a porção da proteína que está fora da membrana, né? Então, a gente tem a representação, né, desse experimento que foi feito, do resultado dele aqui na imagem C. Em um ensaio por endocitose, eles observaram que os anticorpos do inceptor foram rapidamente internalizados da membrana plasmática e direcionados para o compartimento Golgi ER lisossomo, que nós temos representados aqui da figura D à figura F. Por fim, a mutação de ligação a P2 no domínio citoplasmático do inceptor e o tratamento com Dynasor, que é um inibidor, né, de endocitose mediado por platrina, em células que expressam o inceptor, resultaram na retenção na membrana plasmática, como nós podemos ver aqui na figura 1, na figura I e na figura J. E para poder investigar, né, se o inceptor ele está envolvido na internalização e na dessensibilização do receptor de insulina e do IGF, eles testaram as interações físicas por co-imunoproteção e também fizeram alguns experimentos de ligação de proximidade. Então, dessa forma, eles puderam detectar o inceptor no eluído do imunoprecipitado, tanto no receptor do IGF-1 e no receptor de insulina endógeno de ambas as células de Mim e de ilhotas de camundongos selvagens. E a estimulação com insulina aumentou ainda mais a interação física, né? Como nós podemos ver aqui demonstrados na figura A e na figura B. Depois, a insulina marcada com Alexia Fluor 1546 foi reduzida em nocaute para LIR em comparação com as células LIR que eram do selvagem, né, na linhagem de Min6, bem como também em células de ilhotas primárias,
sugerindo que o Inceptor ele tem um papel fundamental na dessensibilização do receptor de insulina e também no receptor de IGF-1 após a endocitose mediada por clatrina. Então, eu não, como nós temos demonstrado aqui na figura E, né? Eu não me estendi muito nesses dados porque eles fizeram outros experimentos que acabaram tornando redundante, né, esses achados, mas que, por ser um artigo da Nature, a gente entende que são realmente fundamentais. Mas para poder encerrar, de tudo isso que foi evidenciado, ficou claro que sim, né, a resistência total à insulina e ao IGF-1 em células beta-pancreáticas, elas causam diabetes em camundongos e provavelmente também causam diabetes em humanos. E a sensibilização à insulina, ela pode proteger ou regenerar as células beta para provocar a remissão do diabetes. Bom, então por que esse artigo ele é tão coerente com o meu projeto? A princípio, porque a ideia do meu projeto é justamente descobrir um possível alvo terapêutico para fazer com que a resistência à insulina ela não evolua para diabetes mellitus tipo 2. E o achado, né, desse artigo, ele traz o Inceptor como sendo realmente um alvo molecular que sensibiliza a sinalização da insulina, né, em células beta-pancreáticas. E isso evita quadros de hiperinsulinemia e impede que as células beta elas percam a sua capacidade de produção de insulina. E uma coisa que é importante a gente trazer aqui, que correlaciona este projeto com o meu projeto, né, este artigo com o meu projeto, é a questão, né, de como é interpretado o quadro de diabetes e o quadro de pré-diabetes. E hoje existe um abismo, né, entre o que os médicos enxergam como sendo a diabetes. Porque muitas pessoas recebem, por exemplo, um quadro de diabetes quando, na verdade, elas estão pré-diabéticas. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o artigo em si, né? O ponto de tudo isso é o seguinte, quando uma pessoa ela é diabética, as células beta dela perdem a sua capacidade de produção de insulina. Enquanto uma pessoa que está em um quadro de pré-diabetes, ela apenas está resistente, né, a essa insulina, ela tem aquela resistência periférica à insulina, ela tem um quadro de hiperinsulinemia, porque embora ela esteja resistente, as células beta não perdem a sua capacidade de produção e por conta de altos níveis de glicose aquelas células elas produzem uma grande quantidade de insulina, então é muito comum nós vermos em pacientes que possuem, né, pré-diabetes, quadros altos, níveis altos de insulina, na mesma medida que possuem altos níveis de glicose, né, circulantes. Então, a ideia de trazer uma molécula que sensibiliza a sinalização da insulina é fantástico, né? Principalmente se a gente combina com outras moléculas e outros projetos que estão correlacionados a isso, né? Então, é importante a gente entender a importância disso para a sociedade e para o que eu tenho trazido também com relação a esses alvos terapêuticos da diabetes. E um outro ponto muito interessante é que nós construímos, né, na verdade, nós replicamos a quimera que foi desenvolvida pelo Belaus, justamente porque o receptor ele sofria internalização. Então, o que nós fizemos? Né? Nós pegamos o domínio intracelular e transmembrana do RBB2 e fundimos, né, ela com o domínio extracelular do IGF-1. Então, nós trocamos uma valina por um ácido glutâmico ali na posição 659, na posição 659, e essa mutação fez com que o nosso receptor trabalhasse constitutivamente ativo. Ou seja, a partir disso, nós precisaremos investigar quais são os outros mecanismos que estão envolvidos na ativação constitutiva desse receptor. E agora, né, que abriu-se um portal, né, que nós tivemos uma visão muito ampla sobre o que causa essa internalização, o mecanismo que causa essa internalização, a gente pode, a partir disso, olhar para outros alvos terapêuticos e tentar encaixar realmente essa descoberta
com aquilo que nós já viemos construindo, né? Então, talvez fazendo outros experimentos ou até buscando mesmo uma maneira de observar dentro daquilo que a gente faz, né, da nossa cultura de células, por exemplo, como a gente pode observar a ativação, né, desse inceptor e de qual maneira a gente conseguiria trabalhar ele junto com o nosso receptor que trabalha constitutivamente ativo. Então, se dentro dessa situação, né, de ativação constitutiva, ele acabaria internalizando, por exemplo, né, ali através do processo de endostose, outros receptores que também estão associados a isso. Então, é basicamente isso. Eu achei realmente engrandecedor, né, essa descoberta, não só para o que eu faço, mas para todo mundo que pesquisa sobre diabetes e, consequentemente, né, para quem sofre com a doença, uma doença tão difícil, e que realmente estamos avançando, né, dando passos largos em direção a realmente encontrar uma solução para essa doença. Então, é basicamente isso. Muito obrigada e até a próxima.